Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao jogo número 5 do Campeonato Mundial de Xadrez, edição 2018. Essa partida aconteceu em Londres, dia 15 de novembro de 2018. Os dois jogadores vêm aí já de 4 empates, ambos com 2 pontos cada um. E vem agora para mais uma bateria de jogos, né, onde o Caruana agora inicia de novo com as peças brancas, o Carlsen de negras, e amanhã eles trocam as cores novamente. Então vamos ver o que foi que aconteceu. Caruana mantém-se com seu E4 padrão, seguiu C5. Carlsen também continua com a siciliana, provocando ali para ver se Caruana permite, né, uma batalha daquelas sangrentas e tal, e alguém vê se alguém sai com a vitória. Vamos lá, cavalo F3, vemos cavalo C6, bispo B5, G6 até aqui padrão, dos mesmos jogos que o Caruana também teve as brancas, porém, Caruana agora faz um outro principal lance nessa posição. Existem dois principais lances aqui. O primeiro é de fato tomar o cavalo, que foi o que vinha acontecendo nas partidas, mas também tem o lance roque, que também é bastante comum nesse caso. Seguiu o bispo G7 com o mesmo plano ainda, desenvolvendo o bispo nessa excelente casa. Torre vem para E1, temos E5 pedindo o avanço E5 das brancas, né? As negras, uma das estratégias nessas variantes é de fato evitar esse avanço E5 por parte das brancas. E aqui tem um lance interessante do Caruana, uma linha com B4, um pequeno sacrifíciozinho de peão, né? Depois as brancas com certeza conseguem recuperar esse peão, mas a ideia é entregar momentaneamente para desenvolver rapidamente aqui o bispo através da casa B2, talvez mais para frente pressionar com o lance D4, por exemplo, né? E tudo visando pressionar bastante esse rapazinho aqui em E5. Seguiu o cavalo, toma o peão em B4, o bispo veio para a casa B2 desenvolvendo, A6 atacando o bispo do Caruana. O Caruana responde atacando o cavalo do Magnus com A3. Não tem muito o que fazer a não ser trocar, e aí troca-se também as torres na casa A1. Beleza, temos D6, colocando mais um defensor aqui. Depois de peão, toma em C5. Não seguiu, por exemplo, a retomada do peão, porque não é tão interessante. Esse ponto também aqui ficaria mais fraco, né? Mas seguiu o cavalo E7, desenvolvendo. E aqui seguiu dama E2 por parte do Caruana, foi a linha que ele escolheu. Também não tem nenhum problema seguir com um peão toma em D6, por exemplo. Nesse caso a dama tomaria de volta, depois de D4, peão toma em D4, bispo toma em D4. As negras poderiam seguir com roque, bispo toma em G7, depois da troca de damas, algo do tipo cavalo D4, e o jogo continuaria também nas mesmas linhas, um jogo muito equilibrado, né? Bem com tendência de empate mesmo, como a gente está acostumado já aqui no Mundial. Mas seguiu na verdade o lance dama E2 nesse caso. Vamos lá. Seguiu o lance dama E2. O que é que esse lance faz? Primeiro ele ataca este rapaz aqui na casa B5, certo? Então as brancas têm que fazer algo a respeito. As negras, perdão, elas avançam o seu peão para a casa B4 e depois dama C4 de novo, atacando novamente o peão. Temos dama A5 defendendo. Também possível seguir com dama C7, mas seguir dama A5. Ok, tivemos peão toma em D6, praticamente o único lance, porque dama A5 vem com contra-ataque, né? Atacando o bispo lá na casa A1, não só defendendo, mas e também atacando esse peão aqui, né? Então, para não ficar aí com nenhuma desvantagem, é praticamente obrigatório seguir com essa variante do peão tomando D6, contra-atacando o cavalo das negras. Depois de bispo E6, contra-atacando a dama das brancas, que tem poucas casas para ir, ela vai para a casa C7, praticamente forçando também a troca de damas. Depois das trocas, temos cavalo C6, e aí temos C3 por parte das brancas. Bom, as brancas têm aqui por enquanto um peão a mais, porém esse peão está aqui na casa C3, e na casa C7, perdão, e ele vai ser perdido uma hora ou outra novamente, tá? Não tem muito o que fazer, não tem para onde correr, esse peão vai ser perdido uma hora ou outra. O que é que acontece? Seguir o C3 nessa posição não é o melhor lance. Uma possibilidade muito interessante teria sido nessa posição aqui o lance torre D1 por parte do Caruana, com a intenção de romper no centro com D4. Depois já do tipo rei D7, por exemplo,
visando capturar o peão aqui de novo. As brancas vêm com a ruptura D4. Um lance bem interessante aqui é B3, sacrifício entre aspas, né, momentâneo, visando trocar esses peões aqui. Mas depois de algo do tipo cavalo toma em E5 cheque, rei toma em C7, peão toma em B3, algo do tipo torre A8, desenvolvendo a torre com tempo aqui no bispo. Depois que fosse cavalo C3 desenvolvendo, o bispo poderia tomar o peão em B3. E a partida ainda vai ficando igualada, vamos dizer assim, mas fica uma posição um pouco mais desequilibrada, né, com um peão a mais para as brancas, uma posição bastante diferente, né, um bom centro de peões para as brancas. Então seria talvez uma oportunidade interessante. Porém, Caruana decidiu seguir com C3, uma linha um pouco mais calma, mais tranquila. Temos rei D7 mesmo assim, visando desenvolver a torre muito em breve, e para recuperar o peão de volta. Temos peão toma em B4, torre vem para 8, atacando o bispo, ganhando tempo em cima dele. O bispo vem para C3, aqui foi interessante porque o Caruana, você perceber aqui no relógio dele, está em 1h24, então ele gastou quase meia hora pensando nesse lance, foi uma coisa realmente absurda. Mas depois de bispo C3 é muito interessante, depois segue-se rei, toma em C7, D3, certo? Com possibilidade de reuniões de bispo aqui alguma hora, e que seguiu rei B6. Ok, eu entendo, rei B6, né, é algo interessante, não é um lance ruim, tá, longe de mim dizer isso. É bem intuitivo, na verdade, ir atrás desse peão aqui, né, junto com o cavalo atacando também. Mas uma ideia interessante é o lance B5, meio que fixando esse peão aqui, que também é um peão fraco, e dá para ir atrás dele depois com algo do tipo torre A4, talvez. Por exemplo, se agora um lance que seguiu na partida depois também, que foi o lance bispo D2, seguisse a continuação da partida, algo do tipo torre D8, indo atrás desse peãozinho aqui, e aí depois de cavalo C3, por exemplo, torre toma em D3, cavalo toma um peão em B5, né? Troquinha de peões. Rei B6 atacando o cavalo, depois que o cavalo voltasse, algo tipo cavalo D4, e as negras teriam uma excelente posição, né? Uma torre aqui bastante desagradável, atacando várias peças. Então, realmente seria uma posição interessante para as negras. Depois do lance B5, né, as brancas poderiam seguir com rei F1, um lance mais intuitivo do mundo, mas faz sentido, né? O rei das negras já está, de certa forma, bastante agressivo, o rei das brancas também quer se juntar à festa, depois já tipo torre A4, por exemplo, atacando o peãozinho das brancas, poderia ser o tipo bispo D2, rei D7, e a partida também continuaria com tons de igualdade. Mas se o rei B6 direto logo, temos bispo D2, buscando remanejar o bispo, torre vem para casa D8, atacando o peãozinho ali embaixo, o bispo é 3 cheque, o rei vem para casa B5, temos cavalo C3 cheque, o rei toma o peão em B4, cavalo D5 cheque, praticamente obrigatório aqui essa troca, né? Bispo toma em B4, temos peão toma em D5, certo? A torre retoma o peãozinho, e por enquanto as negras têm um peão a mais, porém o Caruana, né, em todo o tempo perdido, vamos dizer assim, ele calculou, né, viu que era possível chegar na posição de igualdade através dessa posição aqui, né, torre B1, e aí depois que o rei sai, por exemplo, a torre toma lá em cima em B7, de repente a torre começa a ameaçar aqui esse peão, então devido a isso, né, as brancas vão conseguindo se manter no jogo. Perceba que é muito interessante essa caminhada do rei, né? O rei estava aqui, foi parar aqui, depois veio para cá, e no fim da partida ele para aqui. É engraçado. Mas, enfim, só um comentário aleatório. Siga o cavalo D8, tentando atacar e defender o peãozinho aqui. Temos torre C7 com cheque. O rei toma o peão em D3. De novo, como eu disse, pode parecer um peão a mais, mas não tem nenhum problema. Esse peão aqui também é fraco e muito em breve ele vai ser recuperado pelas brancas. Siga o rei F1, certo? Aqui é preciso ter bastante cuidado agora para não cair em armadilhas, tá? Por exemplo, você inventa de jogar um lance horrível como o lance E5, por exemplo, leva mate, com cavalo E1, né? Então as negras também têm que ter cuidado com certas teias de mate, né? Com redes de mate, por exemplo, para não cair aí em não sofrer nenhuma besteira, né?
Magnus muito calmamente seguiu com H5. Tivemos H3. Muito em breve as brancas querem reagir com G4. O Magnus calcula um pouco e simplesmente decide voltar com seu rei para segurança. Depois de cavalo G5 cheque, rei F5, o peão é recuperado. Depois de bispo F6, né, tirando o rei do cheque, G4, os jogadores concordaram o empate. Tem muito o que fazer, né? Depois que as negras, por exemplo, tomassem aqui, claro, você não vai inventar de tomar porque cai seu bispo, né? Mas você pode simplesmente voltar aqui e o jogo está empatado, né? Não adianta, a torre depois pode vir para casa A7, por exemplo. Enfim, essa partida aqui não tem muito o que fazer mais. De novo, bispos da mesma cor, e ainda que for de cores opostas também, né? Pior ainda. Mas bispos de mesma cor, peões muito próximos aqui um do outro, não tem nenhum peão lateral para correr, quem sabe. Então, não tem muito o que fazer. Aceitar, apertar a mão e esperar a partir de amanhã, né? Onde o Carlsen agora vai ter as brancas e o Caruana joga com as peças negras. Bem, é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo um pouquinho rápido hoje, então eu vou deixar os salves e tudo mais para amanhã, tá ok? Muito obrigado. Se você deseja receber um salve, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou reunir tanto do jogo número 4 quanto desse jogo número 5. E amanhã a gente manda um salve todo mundo junto, beleza? Não se esquece de inscrever nesse canal se você é novato, porque você aí não perde nenhuma novidade. Clica no sininho, tá? Muita gente me pergunta por que não chega a notificação. Você não está clicando no sininho, tá certo? Então, clica no sininho, ativa as notificações, porque você não perde nenhum conteúdo novo. Forte abraço e até amanhã.